E quando você é batizado com o Espírito Santo, você está ligado com o Espírito Santo, você anda nos pensamentos de Deus, você é dirigido por Deus, você é guiado por Deus. Tanto é que ele fala, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Olá, daqui a pouco você vai assistir a esta mensagem. Se inscreva agora, ative o sininho para que você possa ser notificado das próximas mensagens. Aproveite, curte, comenta e compartilhe para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Quais são os passos, afinal, para ter o Espírito Santo? Preste atenção, coloca aí na tela, olha. Quais são os passos para o batismo com o Espírito Santo? Primeiro, libertação total. O Espírito Santo não pode habitar em um coração já dominado por espíritos malignos. Não são poucos os que chegam à igreja com vícios dos mais variados e com envolvimento em ocultismo, magia negra, feitiçaria, trazendo consigo legiões de demônios, sem contar aqueles que buscam ajuda por ter se tornado alvo da atuação do mal, mesmo sem nunca terem servido os espíritos. A libertação é primordial. Veja só, Deus é santo, ele pode ocupar um espaço sujo? Não tem como colocar comida num prato sujo e você comer. Não tem como colocar água limpa, água potável para você beber num copo sujo. Assim é o Espírito de Deus. Deus é santo, ele não pode colocar o Espírito dele no coração que está sujo, no coração que tiver mágoa, no coração que tiver ressentimento, no coração que tiver ódio, no coração que tem demônio. Não pode. Ele não pode colocar o Espírito dele num coração que tem vício. Não pode. Primeiro há uma necessidade de libertação, uma necessidade de limpeza, esse processo de limpeza, o processo de libertação. E eu vou te falar, a fase mais difícil da vida de um cristão é a fase de libertação. Essa é a fase mais difícil. Porque na libertação há uma guerra, começa a guerra entre a mente e o coração. Aí começa a batalha da mente com o coração. Por isso é que é a fase mais difícil. Por que é a fase mais difícil? Porque você precisa, é o momento que você precisa fazer a sua parte. É o momento que você precisa decidir. Chega, não, nunca mais, eu não posso. É o momento que você tem que lutar contra você mesmo. Aí você vê literalmente que o seu maior inimigo, quem é? É você. É você. Por quê? Para o mal sair, você tem que parar de fazer a vontade dele. Você tem que parar de alimentá-lo. Não tem como você querer se libertar dos demônios se você estiver fazendo coisa errada. Não tem libertação. Não tem. Ah, bispo, eu quero que Deus me liberte, mas você está adulterando. Eu quero que Deus me liberte, mas você está se prostituindo. Eu quero que Deus me liberte, mas você está aí na pornografia. Para ele te libertar, você tem que parar com aquilo que alimenta o diabo dentro de você. Tem que parar. Isso aí não é Deus que vai fazer. Isso aí é você que vai fazer. Amém, pessoal? Isso é você que vai fazer. É sua decisão. Isso aqui. Nós, quando fala em obediência, Deus não pode obedecer por você. O pastor não pode obedecer por você. Ninguém pode obedecer por você. Os anjos não podem crer por você, não pode obedecer por você. Isso aqui é algo que é da gente, é o ser humano. Ele precisa obedecer. É o primeiro passo para a pessoa poder se libertar. Se não houver obediência à palavra de Deus, não há libertação. E por incrível que pareça, tem muita gente que são escravas de demônios. Demônio está destruindo a vida dela, demônio está arruinando a vida dela. Mas ela não quer parar. Ela não quer parar com o vício. Ela não quer parar. Ela não quer parar com aquilo que é errado, com aquilo que alimenta o diabo dentro dela. Enquanto você não parar, não tem o que fazer. E aí o tempo vai passando, você está lá na igreja, você está na igreja, você está frequentando a igreja, e o tempo vai passando e nada acontece. Por quê? Você não quer parar. O que Deus vai fazer se você não parar? Você entende agora? Aí é a mesma coisa, aquela velha história do cara que adquiriu um porco. Poxa,
lavou o porco, perfumou o porco, botou uma roupinha no porco, aí só foi ele distrair, quando ele percebe, o porco estava onde? Estava lá na poça da lama. Tem jeito, é a mesma coisa a pessoa que Deus está tentando libertar e ela continua fazendo o que é errado. Qual é o problema? É que o diabo, ele se alimenta do erro, ele se fortalece no erro. Tiago fala assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você pensa que esse resistir é o quê? É você ficar discutindo com o demônio que manifestou? Não, essa resistência é você dizer não para aquilo que o diabo gosta, para aquilo que o diabo quer que você faça. É você dizer não, eu não vou fazer, mas eu não vou, eu prefiro morrer, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer, eu não vou alimentar mais o mal na minha vida, eu não vou alimentar mais o diabo na minha vida, eu não vou alimentar mais aquilo que pode destruir a minha vida, aquilo que pode arruinar a minha vida. Esse é o processo de libertação. Então quando há, preste atenção, quando há da parte da pessoa uma decisão, quando há da parte da pessoa vontade mesmo de querer andar com Deus, ela solta o que é do diabo, para o diabo sair da vida dela. Então, quem nos liberta é Deus, mas o primeiro passo é a gente que dá, dizendo ao diabo: eu não quero mais nada contigo. Por quê? Como é que Deus vai te libertar se você está fazendo tudo errado? Um dos nomes dele é Satanás. O que quer dizer Satanás? Acusador. Se Jó, mesmo nada fazendo de errado, ele foi lá, acusou, imagine você fazendo errado e Deus falando: demônio, sai dele. O que ele vai falar? Como é que eu vou sair? Ele está fazendo a minha vontade. Aliás, quantas vezes o demônio manifestou? A gente tentando expulsar demônio, rindo, falou assim: essa é minha, ela faz a minha vontade, ela faz o que eu quero, eu nunca vou sair da vida dela porque ela faz o que eu quero. Está entendendo? Eu nunca vou sair da vida dela porque ela faz o que eu quero, porque ele faz o que eu quero. Então, que se libertar? Decisão. Amém, pessoal? Decisão. Você precisa decidir, você precisa parar de errar, parar de fazer o que é errado. A vontade não vai sair, mas Deus, se você ficar ali firme em não fazer a sua vontade, o próprio Deus depois se carrega e tira aquela vontade dentro de você, e ali acontece então a grande libertação. Amém? O Espírito Santo pode habitar num corpo que tem demônio? Não. A gente já viu vários lugares onde a pessoa manifesta com demônio e fala que é batizado com o Espírito Santo. Mentira, não há mistura, ou é luz ou é treva, não há mistura de luz com as trevas. Não tem esse negócio da pessoa manifestar com demônio e ao mesmo tempo ser batizado com o Espírito Santo. Isso não existe. Ainda há pessoa que fala assim: não, o demônio que manifestou em mim é da fulana. Não, filho, não tem esse negócio, demônio do fulano manifestou em mim. Não, esse demônio não é meu não, ele só manifestou em mim. Não tem isso. Demônio nenhum pode manifestar no meu corpo se eu sou cheio do Espírito Santo. Diga graças a Deus. Quem entendeu? Vamos lá, coloca aí a seguir. Segundo, batismo de arrependimento. O que é o batismo de arrependimento? É o batismo nas águas. Lá no livro de Mateus 3, anota aí para você ler na sua casa. Livro de Mateus 3, versículo 11, diz assim: eu vos batizo com a água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levá-lo. O que ele fala aí? Ele os batizará com o quê? Essa última parte aqui é o que muitas igrejas não têm levado em consideração, é o que muitos membros da igreja não têm levado em consideração. Está aí, são 2 batismos ali. Amém, pessoal? Ali fala de 2 batismos. O batismo nas águas, que João Batista falou: eu vos batizo com a água. Isso era João Batista falando, para o arrependimento. Ora, o que é esse batismo do arrependimento? Já fala, arrependimento, ou seja, só é batizado nas águas aquele que se arrepender. Pessoal, o arrependimento é o primeiro passo para a salvação. Ouça bem o que eu vou falar. Ninguém vai entrar no céu se não for perdoado. Ninguém verá os céus
se não for perdoado. Ninguém se salvará se não for perdoado. Agora, para ser perdoado, tem que haver arrependimento. Não há perdão de pecados se não houver arrependimento. Não tem como. Bispo, o que eu preciso para ser perdoado? Você precisa se arrepender. Tanto é que a primeira mensagem de Jesus, quando chegou aqui na terra, qual foi? Arrependei-vos. Essa é a primeira palavra. A primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos, porque é importante o arrependimento para a salvação. Se não houver arrependimento, não haverá perdão de pecados. Sem perdão de pecados, não tem céu, não tem salvação, é inferno. Essa é a verdade nua e crua, que o ser humano não tem como mudar. As pessoas podem vir com narrativas, as pessoas podem vir tentando dar jeitinho, mas essa é uma verdade que ninguém vai conseguir mudar. É a verdade nua e crua, como se diz na gíria, e ninguém pode mudá-la, ninguém. Então, aquele que vier, coloca aí, por favor, ele os batizará com o Espírito Santo. Então, primeiro o batismo do arrependimento, ou seja, tem que haver primeiro arrependimento para ser perdoado, para então depois o Espírito Santo entrar na vida da pessoa. Quem entendeu? Então aí vem a pergunta: você já se arrependeu? Já se batizou nas águas? É o primeiro passo. Coloca aí. Terceiro, busca sincera. Então vamos lá. Qual é o primeiro passo para ter o Espírito Santo? Libertação. Segundo passo, arrependimento, batismo nas águas. E aí então, qual é o terceiro passo para eu receber o Espírito Santo? Está aí, ó. Busca sincera, mergulhar na oração sincera e na palavra de Deus. Está aí, depois lê em casa Lucas 11, 9, 10 e 13, diz assim: eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, que bate, abrir-se-á. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais, veja bem o que está escrito. O que está escrito aí? Quanto mais dar ao Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aí fala claramente de que, gente? Do Espírito Santo. Aqueles que lhe pedirem, Ele dará o Espírito Santo. Amém? Ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, o que eu tenho que fazer para ter o Espírito Santo? Eu tenho que buscar. E essa busca tem que ser incansável, essa busca tem que ser completa, essa busca tem que buscar. Eu estava falando para os pastores que quando eu descobri da importância do Espírito Santo na minha vida, eu vinha segunda-feira, eu estava buscando o Espírito Santo. Enquanto todo mundo estava, eu quero pagar dívida, eu quero não sei lá o que, meu Deus, abre porta, eu estava eu estava buscando o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu te quero, eu não quero dinheiro não, eu só quero o Senhor. Eu vinha domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, todo dia estava na igreja. Na sexta-feira, hora do queima, enquanto estava lá, queima, eu estava lá com as mãos no coração: Jesus, eu te amo, eu quero a tua presença. É verdade, eu buscava toda hora, buscava a todo momento, era aquela fome, era aquela sede. E isso aí, quem não busca, não encontra, quem não pede, não recebe, e tem que insistir, e não pode desfalecer. É o que eu sempre falo para vocês: reunião de quarta-feira não termina aqui não. Chega em casa, tem que continuar o que, gente? Tem que continuar a busca. Tem pessoas que foram batizadas cozinhando, tem pessoas que foram batizadas dirigindo, tem pessoas que foram batizadas em casa, fazendo alguma coisa, limpando a casa, só que estava lá em espírito, limpando a casa, mas em espírito, orando. Eu te pergunto, como é que uma pessoa foi batizada cozinhando? Como é que uma pessoa pode ser batizada dirigindo? É porque estava dirigindo orando, estava dirigindo buscando, é porque estava cozinhando buscando. Amém, pessoal? Estão entendendo? É porque estava limpando a casa
buscando, aleluia, oh meu Senhor, o Senhor é glorioso, o Senhor é maravilhoso. Estava lá, ouvindo um louvor, mas com o coração, às vezes pode até não falar com a boca, mas o coração ligado em Deus, buscando dentro de si. Quando há essa busca sincera, e presta atenção, é uma busca sincera, ser verdadeiro, sincero. E aí quando isso acontece o batismo com o Espírito Santo. Amém. Coloca aí a seguir, por favor. E como ter a certeza? Depois que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, aí então vem a pergunta, né? Como ter a certeza? Bispo, como é que eu posso ter certeza se eu fui mesmo batizado com o Espírito Santo? Presta atenção. Romanos 8,16, anota aí para você ler em casa. O mesmo Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 14,17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o que? Justiça. Como é que é o reino de Deus? É o que, gente? Justiça, paz e alegria onde? No Espírito. Amém? Esse é o reino de Deus. Então, como é que eu vou saber se eu fui batizado com o Espírito Santo? Então, quando essas três coisas se manifestam dentro da gente. Quando o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Uma vez alguém me perguntou: bispo, eu estou em dúvida, será que eu fui batizado com o Espírito Santo? Na mesma hora eu respondi: não. Ué, mas o senhor nem ouviu o meu argumento? Claro, o dia que você for batizado com o Espírito Santo, você vai saber. Não tem dúvida, não tem como ter dúvida, porque é algo que ele testifica dentro de você. Sabe aquela voz que fala dentro de você: filho, eu estou dentro de você, eu não estou mais longe. Você não sente, Deus, aquele negócio de você sentir a sua oração subindo para o céu. Isso, você fala com Ele, está aqui dentro de você. A certeza, a certeza é tão grande, a coisa é tão forte, que ainda que venha um anjo falar para você: você não é batizado com o Espírito Santo, você vai chamar o anjo de demônio, vai falar: seu mentiroso, porque o Espírito de Deus testifica com seu espírito que Ele habita dentro de você. Amém, pessoal? Porque essa alegria, sabe, a justiça, você quer ser justo, quer fazer o que é certo, há um gozo, há uma paz inexplicável. Amém? Tem mais aqui, coloca a seguir, por favor. Justiça. O que é justiça? Mudança de caráter, testemunho. A sua vida dá testemunho. As pessoas começam a falar: fulano, quem te viu? Quem te viu? A pessoa muda. Sabe aquele senso de justiça dentro dela? Ela é justa. E isso dá origem ao quê? Ao testemunho. Muda de caráter. Quando fala justiça, é mudança de caráter. O caráter é outro. Ele influencia diretamente no seu caráter. É por isso que eu sempre falo: quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, a vida dela muda por completo. Por quê? Como mãe, você vai ser uma mãe diferente. Pai, você vai ser um pai diferente. Se você é um chefe, você vai ser um chefe diferente. Se você é um gerente, vai ser gerente diferente. Se você é empresário, você vai ser empresário diferente. Se você é um funcionário, você vai ser um funcionário diferente. A diferença é muito grande, por isso é que surge o testemunho. As pessoas veem isso. E não é você que fala, são as pessoas que dão testemunho de você. Aqueles que te conheceram antes, quando verem você, vai falar: pô, fulano mudou. Você coloca as duas pessoas assim na frente, o antigo e o atual, não tem nenhuma igualdade, não, é tudo diferente. A diferença é muito grande dos dois. Não há semelhança entre os dois. Coloca a seguir, por favor. Paz não é momentânea como a do mundo, que vem de acordo com as circunstâncias, mas é a paz que permanece. É a mesma do Senhor Jesus. Amém? O que Ele disse? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Oh, que paz! Qual a diferença das duas pazes? A paz do mundo e a paz que Jesus dá. A paz do mundo, você tem paz quando não tem problema, mas quando tem problema você não tem paz. Você entra em pânico. Já a paz que o Senhor Jesus dá, ela sempre vai estar ali, com ou sem problema. Ela está aí. Todo mundo está em pânico, você está em paz. A palavra de Deus vai alimentando os seus sentimentos, vai alimentando as suas emoções, e você se acalma.
É o Espírito Santo agindo diretamente nas suas emoções, nas suas sensações. Isso é algo muito forte. Essa paz aí não tem explicação. Essa paz aí é muito gloriosa. Você de fato passa a experimentar a vida. A seguir vem o gozo. Coloca aí, por favor. Alegria, esse gozo. Essa alegria aqui é algo único e muito forte. Muito forte. Ou seja, mas quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem a paz. Está todo mundo em pânico. Ela transmite paz. Ela transmite segurança. Paulo, lá o negócio, o barco sendo quebrado, ele falou assim, ó, não tenham medo, o meu Deus me falou que ninguém, o barco todo vai ficar destruído, mas ninguém vai morrer. E ele estava lá tranquilo, todo mundo em pânico, ele estava lá tranquilo. Meu Deus me falou que ninguém vai morrer. Fique tranquilo, ninguém vai morrer. Deus já falou comigo, ninguém vai morrer. Quem tem o Espírito Santo é assim, Deus fala com ela, ela ouve a voz de Deus. Como? Deus fala no pensamento. Deus fala através da sua palavra, quando você lê a Bíblia, de Deus. Pensamentos que você tem são pensamentos de Deus, é que circulam na sua cabeça. Você pensa como Deus, porque o Espírito de Deus está dentro de você. Você está entendendo? Ouça bem o que eu estou falando. Se você tiver o Espírito Santo, você pensa como Deus, porque o Espírito Santo está dentro de você. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Quem tem o Espírito Santo, ele mostra claramente. Você começa a pensar como Jesus pensava. Se você pensa como Jesus pensava, você acaba fazendo o que Jesus faria. Você está sendo dirigido pelo Espírito de Deus. Coloca aí a seguir, por favor. Por que não recebi o Espírito Santo ainda? Motivo 1, um coração cheio de ódio, mágoa, ressentimento, desejo de vingança. Está aí. Essa aqui é apenas um apanhado. Claro que tem outros motivos, mas as coisas mais pesadas é isso aí, ó. Um coração cheio de ódio, mágoa, ressentimento, desejo de vingança. E aí tá. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas. Me diga, será que o motivo é um desses aqui? Bispo, eu não tenho mágoa, eu não tenho ódio, eu não desejo vingança de ninguém. Eu acredito que na maioria aqui não tem esse problema. Mas sabe qual é o problema? O problema maior é que ele não é prioridade. Enquanto ele não for prioridade na sua vida, ele não virá para você. Quem está entendendo? O motivo maior, tirando isso aqui, um dos motivos maiores é quando ele não é prioridade. Olha só, enquanto ele não for prioridade, ouça bem, enquanto ele não for prioridade, você vai ter problema de busca. Você não vai buscá-lo ardentemente. Você não vai buscá-lo ardentemente. Você vai vir aqui nas quartas-feiras buscar. Terminou a reunião, terminou a busca. Só vai voltar a buscar quando? Domingo. Desse jeito você vai recebê-lo? Não. Ele tem que ser desejado. Ele tem que ser desejado. Tem que haver fome dentro da pessoa. Se não houver fome, você não recebe. Não é só isso aí não. Mas um dos grandes motivos do porquê as pessoas não receberam o Espírito Santo é a falta dessa fome. Lá no livro de Salmo fala, assim como a corça anseia por águas, assim deseja a minha alma pelo Senhor. É isso que tem que acontecer. A fome, você tem essa fome? E o que a gente está fazendo esses dias? Tentando despertar essa fome em você. Quando eu falo da importância do Espírito Santo na nossa vida, é para tentar despertar o quê? Essa fome dentro de você. Sem Ele não há vida, sem Ele não há salvação, sem Ele não há paz. Amém, pessoal? Sem Ele não há paz, sem Ele não adianta, você luta, você nunca se sacia. Quando é que você vai ser saciado? Quando Ele de fato fizer parte da sua vida. Amém? Quando Ele entrar na sua vida. E para isso, você tem que buscar. E olha, eu vou te falar, se a fome for pequena, você não vai buscar com intensidade. Se a sede for pouca, você não vai buscar. Se não tiver sede, você não vai buscar. Se tiver pouca sede, você vai buscar pouco. Você vai se limitar apenas àqueles 30 minutinhos ou 20 minutinhos que a gente busca aqui. E não é assim que funciona. Jesus falou que o reino dele é como alguém que é como um caçador de tesouros, que encontra um tesouro, ele olha para aquele tesouro, opa,
ele vai vender tudo que tem. Olha só, é tudo que tem, ele vai vender tudo que tem e compra aquele campo para que ninguém toque naquele tesouro, de tão valioso que ele é. Onde está o segredo? Está dentro de você. Qual é o valor que ele tem dentro de você? Amém? Qual é o valor que você dá para ele dentro de você? Porque o dia que você valorizá-lo, esse vício é balela, vai ser fácil você largar. Você não está a largar porque você não valoriza ele. É por isso que o vício está tendo valor ainda dentro de você. Mas o dia que ele tiver mesmo valor dentro de você, você vai ver, você vai desvalorizar todas essas coisas que hoje você está lutando contra ela. A pessoa fala assim: bispo, está difícil. Sabe por que está difícil? Porque ele até hoje ainda não significa nada para você. É por isso que está difícil. É por isso que está difícil. Mas senão, o dia que ele significar, você vai ver, não será nem sacrifício. Sabia disso? Não será nem sacrifício para você se libertar de determinadas coisas que estão impedindo você ser batizado com o Espírito Santo. Ou seja, a gente vai dando volta, mas a resposta é só uma, gente. É o significado que Jesus tem para a gente. Esse é o segredo. Jesus não significa nada para você, você pode vir na igreja todos os dias, você não será salvo. Jesus significa tudo para você, você não vai ter problema de pecado. Você não vai ter. Porque você vai sacrificar todo o pecado que está dentro de você por aquilo que você mais valoriza. Você ama o seu filho, você faz tudo pelo seu filho. Você não mede sacrifício pelo seu filho, sim ou não? Você não mede sacrifício pelo seu filho. Quem ama não mede sacrifício. Então, o dia que de fato você amar Jesus, o dia que de fato ele significar para você, você não vai medir esforço. Você vai lutar. Você vai largar o que precisa largar. E olha, honestamente, não será nem muito sacrifício, não será nem muito sacrifício. Tem gente que fala: ah, Pedro, você acha que para Pedro morrer por Jesus foi tão difícil assim? Eles amavam Jesus. E quando você é batizado com o Espírito Santo, você está ligado com o Espírito Santo, você anda nos pensamentos de Deus, você é dirigido por Deus, você é guiado por Deus. É difícil você errar. Tanto é que ele fala: o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Gostou da mensagem? Então, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e siga-nos nas redes sociais.